Falar das mulheres na Bíblia é um prazer, uma satisfação muito grande, mas são tantas mulheres importantes. Nós teríamos que falar de Eva, teríamos que falar de Ana, Raquel, Ruth. Nós teríamos que falar também de Hadassa. Enfim, tantas mulheres de grande importância na Bíblia. Eu ficaria um bom tempo falando dessas mulheres. O nosso áudio bateria 3 horas. Seria muito difícil falar de todas de uma vez. E eu escolhi algumas mulheres que foram tão importantes no ministério de Jesus. E a principal delas é Maria, sua mãe, que gerou dentro do seu próprio útero Jesus Cristo. Claro que o Espírito Santo foi quem conduziu todo o processo, a forma que ele seria, o jeito que ele seria. Mas Maria aceitou o desafio tão jovem de ser a mãe do Salvador da humanidade, a mãe daquele que é o Filho de Deus. É verdade, uma barriga de aluguel, como dizem nos dias de hoje, mas ela fez e foi agraciada. Deus deu graças, bênçãos para Maria. Maria é uma mulher salva. Ela permaneceu viva depois do ministério de Jesus terminada a morte da ressurreição. Esteve com ele o tempo todo. Entendeu quando ele teve que se distanciar dela, dos próprios irmãos. Maria teve outros filhos. Ela entendeu perfeitamente, acompanhou, estava lá no momento da crucificação. Ela acompanhou todo o processo. E é claro, algumas seitas, religiões, querem torná-la acima de Jesus. Isso não faz nenhum sentido. Ela cumpriu a missão dela, foi uma mulher agraciada, bem-aventurada, todos os adjetivos bacana, bonitos que se possa dar a Maria, ela é merecedora. Maria espera o arrebatamento da igreja. Ela morreu em Cristo. E quando os mortos ressuscitarem primeiro, Maria estará presente, corpo glorificado. E Maria realmente é uma mulher para se respeitar e não falar mal porque um grupo ou uma grande religião adora ela mais do que a Jesus. Bom, outras tantas mulheres que a gente poderia falar que Jesus, no ministério, teve participação importante. A mulher do fluxo de sangue, Maria Madalena, as irmãs de Lázaro. Enfim, tantas mulheres importantes, de relevância, que a Bíblia menciona. E essas mulheres, elas contribuíram com o ministério de Jesus, foram perfeitas. Por essa razão, Cristo, na sua ressurreição, apareceu para as mulheres. E as mulheres fizeram questão de divulgar a ressurreição de Cristo. Foi algo maravilhoso, extraordinário o que elas fizeram. Mas me chama a atenção, eu quero mencionar sobre algumas mulheres aqui. Está em Lucas capítulo 8. Em Lucas capítulo 8, versículo 1,
diz algo interessante aqui que dá para a gente entender tudo isso aqui. E aconteceu, depois disto, que andava Jesus de cidade em cidade. A missão de Jesus foi de cidade em cidade, vilarejos, aldeias. Então ele chamava o seu grupo e ia fazer uma evangelização em algum lugar distante. Isso ocorreu várias vezes no ministério de Jesus. Mas olhe bem, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com eles. Mas no versículo 2, a Bíblia diz assim, e algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidade. Então havia mulheres que acompanhavam o grupo, que acompanhava aquele grupo de aldeia em aldeia, de cidade em cidade. Era rápido que Jesus queria anunciar o evangelho do reino. Esse evangelho não é o evangelho da graça, porque Jesus estava pregando para os judeus, querendo que eles convertessem, mudassem de vida, e ele reinaria sobre os judeus e a bênção se estenderia para todas as nações. Mas os judeus não entenderam bem essa proposta de Jesus de reinar, que seria ótimo. Hoje, Israel está sob uma pressão muito forte, sobre ataques, e o cerco está se fechando para Israel. Mas, voltando aqui, e algumas mulheres que haviam sido curadas, ou seja, aquelas mulheres que Jesus curou, elas acompanharam Jesus. Era uma gratidão, e estar perto de Jesus era muito bom. As pessoas ouviam revelações profundas. Jesus transmitia essa paz, essa esperança. E essas mulheres acompanharam. E é citado aqui Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios que atormentava essa mulher. Após ela liberta, ela seguiu o mestre, ela acompanhou o mestre. E Jesus Cristo permitia que essas mulheres acompanhassem. Claro que elas não se misturavam com os homens, até por causa das tradições, das leis. Então o grupo andava com Jesus, muito próximo de Jesus os homens. Havia um outro grupo que seguia um pouco, alguns passos distante, e as mulheres que seguiam também. E é interessante que essas mulheres, como diz aqui em 8:3, e Joana, mulher de Cusa. Quem é Cusa? É um procurador de Herodes. Como nós temos hoje procurador do município, era alguém que representava Herodes, que era uma personalidade aqui significativa. E está falando aqui não de Herodes o Grande, que foi um dos piores homens que a Bíblia fala sobre ele. Esse aqui é o Herodes Filho. Então, Joana caminhava, essa mulher deixava os seus afazeres para poder seguir Jesus. E ela era muito útil. Tinha uma outra também que acompanhava Jesus, ela é chamada de Susana, e muitas outras que o serviam com seus bens, fazendas, ofertas. Então essas mulheres eram ricas e a riqueza delas contribuíram para o ministério de Jesus.
Hoje a maioria de pessoas na igreja são mulheres. Como elas contribuem com seus dízimos, ofertas, sua contribuição na obra, elas cuidam muito bem da igreja, da ornamentação. Normalmente os corais de mulheres são lindíssimos, sem falar as obreiras, esposas de pastores, de missionários, presbíteros, evangelistas, o quanto elas são importantes. Mas essas mulheres aqui, como Susana e também Joana, é citado Maria, chamada Madalena, e tantas outras mulheres que a Bíblia não menciona, elas contribuíam com o ministério de Jesus. Elas ajudavam financeiramente, cuidar daquele grupo com um lanche, uma comida, porque eles evangelizavam e chegava a hora que tinha fome. Então, elas faziam essa contribuição para que tudo corresse muito bem. Não é relatado, a não ser em João capítulo 12, sobre essa mulher que derramou um bálsamo, um perfume muito caro aos pés de Jesus e enxugava com seus cabelos. Essas mulheres realmente foram muito importantes para o ministério de Jesus. E é claro, a mãe dele, que por sinal, após a morte, a mãe é mencionada em Atos capítulo 1 e depois ela desaparece na história e não sabemos o que aconteceu com ela, porque já não tinha mais importância. Maria sempre permitiu que Cristo fosse o centro das atenções. Ela demonstrou isso no dia da festa em Caná, na Galileia, em que ela controlou a situação, apesar da ansiedade de todos que estavam ali, mas ela tinha certeza que o filho resolveria o problema, porque faltou o vinho e Jesus Cristo não deixou aquela festa acabar e nem os convidados saírem falando mal. Jesus, ele resolveu o problema do casamento, como sempre Jesus quer resolver o problema dos casamentos. Mas a Bíblia vai falar de Maria em Atos, o capítulo é 1, e o versículo que vai falar é a última menção de Maria, diretamente sobre ela. Deixe-me ver aqui. Bom, está aqui em Atos, eu estou procurando, tentando encontrar aqui, mas eu não encontrei nesse momento. Mas é onde vai falar de Maria pela última vez, em Atos, capítulo 1. E aí Maria encerra sua participação na história. Certamente, Maria, nesse momento, aguarda, como todos que morreram em Cristo, aguarda o retorno do Salvador, que é Jesus Cristo. Ela deve estar aguardando. E aqui fala no capítulo 1, versículo 14, todos esses perseveraram unânimes em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Bom, falar um pouco sobre Maria. Sensacional. Maria é de se tirar o chapéu para essa mulher guerreira, que conduziu bem o filho, ensinou muitas coisas. Ela ajudou muito na salvação de todos nós.